Graça e paz, meus queridos, uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Conversa Franca. E essa noite aqui convidada depois... É muito difícil pegar essa mulher aqui, viu? Devido às suas tarefas, seus compromissos, mas aprove Deus nos agraciar com esse momento. E não veio somente ela aqui, a nossa amiga Cássio Quelão, mas também o seu esposo, Adelmo, a sua filhinha que estão na retaguarda, ali intercedendo, né, por aquilo que vai ser dito, conversado aqui. Acredito que Deus está no negócio, então o primeiro a batalhar será ele. É um grande prazer estarmos aqui, Cássio. Fazia dias que eu já queria trazer a ela, não somente pelo fato de conversarmos um pouco acerca da capelania, algo que está passando ali. Nesses últimos dias começou a me intensificar o desejo de entender um pouco mais, para você ver como é as coisas. Desde 2016 eu fiz o curso, mas nunca atuei, e agora que eu precisei, ainda tenho dúvidas em relação a isso. Então melhor do que ninguém trazer alguém que é especialista na área, e não somente especialista, né, que é presidente do conselho, que está aí atuando no nosso, não somente na nossa cidade, mas no Oeste Catarinense, e muito mais a nível de Brasil, né? Então é uma honra, Cássio, estarmos aqui, e eu gostaria já de passar para Cássio, e já começar com uma pergunta. Eu também não somente gostaria que ela falasse um pouco da capelania, mas eu acredito que para ela chegar nesse momento da sua vida, existia uma trajetória, um processo. E eu já ouvi muito se falar no testemunho dela, mas nunca pela boca dela ou de uma forma muito mais esclarecida. Então acredito que também muitas pessoas gostariam de ouvir. Cássio, eu gostaria que você se apresentasse. Eu sou pernambucano, com certeza meus parentes estarão assistindo tudo isso daí. Falasse um pouco da sua vida, do seu testemunho de vida e o que você passou, os níveis de renúncia, todas aquelas dificuldades, porque eu sei que o processo é muito difícil, principalmente quando se trata de entrar nesses ambientes, presídios, onde tem pessoas realmente necessitadas em hospitais. Eu sei que o inimigo luta, e se fosse só inimigo, eu digo assim, que é muito fácil, porque no nome de Jesus a gente expulsa. Glória a Deus. Agora a gente sabe que existe também ali uma barreira humana, né? Que muitas das vezes não é somente pelo nome de Jesus, mas damos graça porque tem vencido, está vencendo, e tem muito mais ainda a ser feito. Uma palavra a Cássio, fica à vontade, meu querido. Querido, para mim é uma honra servir. Eu acredito que esse canal ele serve também para chegar a outras pessoas que não conhecem a Cristo, né? Mas também cumprimentando a todos que estão aí. Charles, permita-me te chamar de Charles, fique à vontade. Irmão em Cristo, mas permita-me te chamar assim, em virtude de que a gente já tem uma caminhada, né? Nós sabemos quem você é. Através do Espírito Santo de Deus que habita em ti, ele também habita em mim, é ele que justifica. Mas o meu nome é Cássio Aparecida Miquelon, eu sou casada hoje com Adelmo Soares de Camargo, já há 13 anos, né, 12 mais 1. Meu Deus, 12 mais 1, 14 menos 1, não vai funcionar, tem que ser 12 mais 1. 12 mais 1. Então, temos uma família, né, uma família grande, temos 4 filhos, né, e tem todo um processo para chegar até aqui nesse dia ao qual eu posso conversar contigo aqui no podcast. Olha só, Charles, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, fui uma criança muito sonhadora, uma adolescente cheia de sonhos, e meu principal sonho era ter uma família. E nessa ânsia de ter uma família, quando eu estava noiva, eu fiquei grávida. E naquele primeiro momento, o meu noivo disse que não seria a hora, né, de termos filho, então ele preparou para que nós não o tivéssemos, e eu decidi ali eu tive que tomar a primeira grande decisão da minha vida. Então hoje o Alisson está com quase 26 anos, é uma bênção na nossa vida, mas foi galgando algumas dores emocionais com relação a isso, com relação a ter uma família. Então fui abandonada, né, e criei o Alisson junto com a força dos meus pais, com a dedicação dos meus pais, mas mesmo assim eu não perdi a vontade de ter uma família, o sonho de ter uma família. E aqui em Chapecó, então, eu comecei a trabalhar como empregada doméstica quando vim para a cidade, e conheci uma pessoa, e essa pessoa, então, ela me abraçou o sonho de ter uma família. Só que 3 meses antes do casamento eu o perdi num acidente de moto. Mais uma vez a vida me traz
uma rasteira, e essa rasteira me trouxe então a depressão. Uma depressão muito profunda. Apesar de ser uma pessoa alegre, de ter sido uma pessoa muito sonhadora, isso me derrubou de tal forma ao qual eu busquei na cocaína, Charles, a saciar aquele vazio, né, da perca, da dor emocional naquele momento. E foram 2 anos de cocaína. Parei de trabalhar. Eu trabalhava numa empresa, numa revista conceituada, secular, aqui na cidade. Ganhava muito bem, mas com o uso do entorpecente eu já não ia mais trabalhar. Então eu perdi posições, perdi tudo que eu tinha conquistado até então com o meu trabalho. E aí, Charles, chegou um momento da minha vida que eu fugia de mim mesma, né? E esse momento foi quando eu não tinha 50 reais para comprar 1 grama de cocaína. Foi quando foi me apresentado a pedra de crack. Então, eu experimentei o crack e há uma diferença entre um ilícito e outro sobre a cocaína. A cocaína, você fica, dependendo a pessoa, até 12 horas com o efeito da droga. O crack não. O crack dá 5 segundos de efeito, né? Para cada fumada, para cada tragada. Então, houve ali um declínio muito grande. Hoje, trazendo para tudo que eu faço com relação a essas pessoas que têm essa dor, digamos assim, esse refúgio, esse superfúgio de dor emocional na droga, eu costumo dizer que existem níveis, e eu basicamente coloco 3 níveis. Isso porque eu já fui usuária. O primeiro nível é o nível de euforia, né, do uso de qualquer entorpecente, seja a bebida, seja o cigarro. Você tem num primeiro momento aquela euforia que te traz uma certa sensação de equilíbrio, uma certa sensação de força, né? Só que quando a gente menos percebe, Charles, a gente já está no segundo nível, e esse segundo nível não é para cima, é para baixo. É o nível onde você já não consegue mais viver sem ter essa sensação de equilíbrio, de força, de alegria, de euforia. E esse segundo estágio é um segundo onde a maioria das pessoas caem e não percebem que caíram. Só que quando elas estão vivendo esse segundo estágio, elas já partem para o terceiro, já cai mais um pouco, né? Eu costumo dizer que as pessoas resbalam um pouquinho mais e caem no terceiro, que é justamente aonde que você já não consegue mais controlar, o uso já não é só mais fim de semana ou socialmente, já é algo que você não vive sem, e você busca nessa terceira fase viver a primeira, que nunca mais chegará, né? Então, foram nesses níveis, e eu caindo então da cocaína pro crack foi basicamente nesse patamar que eu acabei de explicar das 3 fases. E aí foram mais 5 anos vivendo no crack. 5 anos vivendo no crack, na rua, porque eu perdi o apartamento, eu perdi tudo que eu tinha, né? Comecei a viver nos mocós, né? Quem entende sobre essa linguagem sabe que são lugares onde a gente se escondia para fazer uso da droga. Eu dormi muitas vezes naqueles ambientes de esgoto, tá? Aqui em Chapecó, algumas pessoas conhecem ali onde que hoje é o Casarão dos Móveis. Embaixo tem um rio que passa, né? E muitas das vezes eu dormi ali, ou me refugiei ali, fugindo até mesmo de pessoas que queriam roubar a droga que eu havia conseguido naquela noite, naquele dia, enfim. Mas foram 5 anos. Eu comi comida revirando do lixo, eu passava mais de 30 dias sem dormir, mas eu não quero falar sobre isso, sabe? Eu não quero me vitimizar, porque aquilo foi uma escolha minha. Só que essa minha escolha de usar a droga para tirar aquela dor, saciar aquela dor do meu coração, eu fui caindo nesses níveis, nessas fases. E quando eu cheguei na fase deplorável do que o ser humano pode chegar, vivendo com 28 quilos, eu estava jogada na calçada, sem forças para me levantar do chão, foi quando Deus falou. Eu estava ali no dia 3 de janeiro de 2011, há pouco tempo.
Jogada na calçada com 5 pedras de crack, meio litro de álcool automotivo, porque na noite eu não havia conseguido nenhuma outra bebida destilada e era só isso que me saciava, que parecia que isso tirava a minha dor. E naquela manhã eu ouvi uma voz que não se ouve com o ouvido, se ouve com o coração. Charles, aquela voz me chamou de filha 3 vezes. Eu olhei para um lado na primeira vez, eu não vi ninguém. Eu olhei para o outro, não vi ninguém. Não tinha ninguém na rua às 6 horas da manhã. E na terceira vez, a voz me disse, filha, essa não é você. E aí, quando eu olho para trás, fazia parte da vitrine da Pitol Calçados aqui em Chapecó, fazia parte da vitrine um espelho. E eu me vi. E aquela voz continuou falando ao meu coração, dizendo, eu vou virar a página da tua história. E ali, quando ele disse, eu vou virar a página da tua história, me veio a lembrança de quando eu era criança. Sonhadora, queria ser, naquela época, secretária, porque eu achava bonito uma mesa cheia de papéis, né? E eu dizia, eu sempre vou deixar organizado. Me lembrei da vida no interior, brincando nos potreiros, para lá e para cá, uma vida simples. Lembrei do meu pai e da minha mãe, lembrei do meu filho, porque a droga, Charles, ela nos tira a humanidade e todos os sentimentos que a gente carrega, seja de amor, seja de saudade, seja sonhos, a droga, ela nos tira a humanidade. É por isso que nós vemos noticiários informando que pessoa tirou a vida de outra, porque já não tem mais nem a misericórdia, né? Que um ser humano sente por outro normalmente, por ser humano. E naquilo, Charles, eu voltei para casa da minha mãe, a minha mãe estava me esperando, e ela assembleiana, né? Meu pai e minha mãe assembleianos, convertidos na Igreja Batista, desde a época que eu estava grávida do meu filho, que eu criei, né, tive ele sozinha, mas chegou um certo momento onde que eles, morando já aqui em Chapecó, estavam servindo na Igreja Assembleia de Deus, do bairro Elias Galon. Então, quando eu cheguei na frente da casa da minha mãe, ela me disse assim, filha, nós estávamos pedindo a Deus para que você voltasse para casa viva e não dentro de um caixão. Isso. E ela disse mais, ela disse, tu só vai entrar dentro de casa se tu for para a igreja comigo. Charles, eu estava tão fraca, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, que eu aceitei na hora. Então aqui eu quero abrir um parênteses, dizendo que se você precisar ser um pouco mais firme com alguém, com a convicção do Espírito Santo, seja. Porque eu naquele momento eu precisei, Charles, eu precisei da autoridade da minha mãe, dizendo assim, você não vai entrar dentro da minha casa se tu não for para a igreja comigo. Foi uma condição que ela fez para me resgatar. E para mim, eu estava aceitando tudo porque eu não queria mais voltar para o lugar onde eu estava. Porque o uso da droga, ela não estava me trazendo mais a alegria, a euforia, a saciedade, o tirar aquela dor emocional de mim. Não, a droga estava me trazendo ansiedade, estava me trazendo dor física, né? Estava me trazendo N situações. Eu muitas das vezes eu corri da boca de droga abaixo de bala, porque o traficante queria só me ver correr, então ele pegava o revólver e atirava contra mim. Então eu vivi momentos na minha vida que nesse momento, quando eu voltei para casa da minha mãe, eu já não queria mais viver aquilo. Aquilo para mim já não era mais o que realmente eu queria, porque num primeiro momento da depressão eu queria morrer. E graças a Deus eu tenho convicção de que foi Ele que não me deixou tirar a própria vida. Ele me preservou, Ele cuidou de mim. Por mais que eu tenha passado por tudo que eu passei, não me vitimizando, mas eu quero enfatizar aqui, Charles, aquilo que o Senhor fez através de tudo que me acometeu, que é o que nós vamos comentar daqui a pouco. Voltei para casa da minha mãe, ela me deu comida, eu dormi durante 5 dias.
tá? Eu acordava, ia pro banheiro, comia o alimento que ela deixava preparado no micro-ondas. Na sexta-feira ela me levou pro UPA, me levou pro posto de saúde para fazer exames, porque para ela, de tão magra que eu estava, ela dizia que eu tinha AIDS. E realmente, tudo que eu vivi na rua poderia ter contraído, né? Drogas injetáveis, mas até nisso eu brinco, né? Muito que Deus me fez ter temor de não compartilhar seringa. Eu tinha medo, eu sempre tive medo de agulha, então isso também me trouxe uma certa proteção. Então o medo, no equilíbrio, ele nos traz proteção, e isso todos nós sabemos. Em excesso que nos traz paralisação, né? E aí, Charles, foi feitos os exames, enfim, e à noite ela me levou para a igreja. E estava acontecendo um avivamento missionário na Igreja Assembleia de Deus do bairro Elias Galon, aqui, pertinho. Sim. E naquele avivamento missionário, estava ministrando nos 3 dias de avivamento missionário o saudoso pastor Eliseu Macelai. Eu me emociono porque na primeira noite que eu cheguei lá e ele começou a ministrar, eu estava cabisbaixa, chorando, havia cortado meu cabelo, porque na minha cabeça ser cristã era ter cabelo comprido, usar saia, né? Doutrina que até hoje existe, mas na minha cabeça, se eu cortasse cabelo, eu não ia ser crente, tá? De ficar só usando saia, enfim, com tudo aquilo que carrega essa doutrina. Mas eu estava lá com o cabelo cortado, chorando, cabisbaixa, e ele começou a ministrar. E quando ele começa a ministrar, Charles, ele diz assim: eu não posso continuar sem antes chamar 2 jovens aqui na frente. Ele me chamou e chamou chamou naquele dia o Júlio. Hoje ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, e o Júlio também tem uma história muito interessante de transformação. O Júlio cantava na noite, mas tinha promessa de Deus, também estava emocionalmente ferido, né? E ele estava lá naquele momento, então pastor Eliseu Macelai nos chamou. E ele falou com o irmão Júlio, ministrou promessas sobre a vida dele, ministrou propósitos sobre a vida dele, palavras sobre a vida dele, e quando ele olha para mim, ele diz assim: ei, filha, essa não é você. A mesma entoação de voz que eu ouvi 5 dias antes jogada na calçada. Meu Deus do céu. E ele disse: eu vou virar a página da tua história. Mesmo. As mesmas palavras. Charles, alguém pode até dizer, mas você estava sob o efeito da droga. Não. Muitas das vezes, nesses 5 anos usuária na rua, eu usava até 5 gramas e não me fazia efeito. Hoje eu tenho a convicção de que era o Espírito Santo de Deus me mantendo consciente para me livrar da morte em alguma situação que eu nem sei, nem consigo imaginar. E aquele saudoso pastor Eliseu Macelai continuou dizendo assim, ó: essa cidade vai saber que eu sou o Deus na tua vida, mas eu vou te levar para as nações para que o meu nome seja glorificado. Eu não entendi nada naquele momento, mas o que me chamou a atenção foi justamente as mesmas palavras, a mesma entoação de voz que eu havia ouvido jogada na calçada. E aí foi acontecendo, e a minha mãe zeladora da igreja, e fazia a limpeza da igreja. Charles, com tudo isso, passaram-se alguns meses, e em sonho, o Espírito Santo de Deus me revelou que eu teria que fazer uma revista evangélica. Eu já sabia como fazer, porque eu havia trabalhado numa empresa secular. Só que na minha cabeça eu precisava de dinheiro, de muito dinheiro. Coisa que naquela época, há 13, 14 anos atrás, realmente necessitava. Eu não vou falar aqui valores, mas passava de 20 mil para você fazer 5 mil exemplares de revista. E eu sempre prezei por fazer coisa excelente. E assim foi, querido. Mas eu quero enfatizar que
um ano depois de eu voltar para casa da minha mãe, eu entrei de noiva, me casando. No dia 7 de janeiro de 2012, Deus cumpriu a sua promessa, dizendo que iria realizar o meu sonho de casar na igreja, de ter uma família, e louvo a Deus pela vida do meu esposo, homem honrado. Gosto de enfatizar também que quando a gente se conheceu, eu contei para ele toda a minha história. Mal sabia eu que essa história iria estar hoje nas telas, né? E pelo Brasil todo, porque hoje também eu sou reconhecida como palestrante motivacional pelo Sebrae em virtude dessa minha história, mas naquele momento eu precisei falar para ele tudo que eu havia passado. Já que nós decidimos ter uma vida juntos, ele precisava saber, né? E eu confesso para você que hoje Deus faz as coisas maravilhosamente bem feitas e sempre fará, mas quero ressaltar que eu disse para ele assim, olha, nego, eu vivi tudo isso, mas antes da gente se casar eu preciso te contar um defeito que eu tenho. Vou contar. E aí ele olhou pra mim e disse, não, então se tu vai contar o teu, eu vou contar o meu. Né? Eu fico imaginando que talvez ele deve ter pensado, nossa, viveu tudo isso e ainda tem mais alguma coisa, né? E aí eu disse, olha só, eu sou cega do olho direito. Ele começou a rir. Eu disse, que essa pessoa tá rindo do meu defeito, né? Por ser monocular, por ser cega e tal. Ele disse, começou a rir, eu disse, o que aconteceu? Ele disse, não, é que eu sou surdo do ouvido direito também, então ficou tudo meio equilibrado. Lembrando que ele já tinha uma filha e eu já tinha o Alisson, então também isso ficou em equilíbrio, né? E graças a Deus hoje a gente tem essa família consolidada. Mas aí, Charles, houve um momento onde que foi feito sim os exemplares da revista, eu comecei a fazer, foi lançado em outubro de 2012 na Igreja Assembleia de Deus Sede aqui em Chapecó, o primeiro exemplar. Em novembro eu já lancei o segundo, em dezembro já lancei o terceiro exemplar, sempre batendo de porta em porta, dizendo, olha, eu na primeira edição foi engraçado porque eu disse, eu não tinha nada para mostrar. Anuncie aqui a sua empresa. Eu dizia, eu vou fazer uma revista evangélica. E chegou no momento que eu estava com mais de 20 mil na mão para pagar a gráfica. E isso foi algo incrível, porque além de Deus me dar providência daquilo, Ele também colocou no meu coração dizendo, eu estou te dando um voto de confiança, porque para uma ex-usuária de droga, ter mais de 20 mil na mão, você tá me entendendo? Sim. Então, coisas que eu vivi e que nunca ninguém me perguntou, né? E hoje, compartilhando contigo, Charles, para mim é uma alegria, uma honra, e eu não tenho vergonha de nada, não tô me vitimizando com a minha história. Mas eu quero ressaltar aquele que é digno de honra, glória, louvor e adoração e que transforma, que pega aquilo que não é, a quem não é e faz ser. Sabe? E aí foram se passando, quero te falar agora da renúncia. Eu fui chamada num programa de televisão aqui em Chapecó, um canal da NET na época, a contar essa minha história de vida no mês da mulher, né? Mulheres fortes, mais ou menos isso era. E a dona da TV me disse, não, eu quero que você tenha um programa só do nicho cristão evangélico, né? Que o mundo chama de nicho, né? Esse tipo de coisa. E naquela época eu comecei a gravar o programa Gratitude, um toque de fé. E Charles, eu não conseguia falar uma frase com conotação do início ao fim. Eu não tinha raciocínio para apresentar um programa de TV. E essa mulher, a Itatiane Dalben, quero deixar o meu abraço aqui para ela investiu em mim, não em dinheiro, mas o tempo e o conhecimento dela. Eu passei um mês gravando na frente das câmeras para poder realmente ter desenvoltura, porque eu não nasci sabendo. E depois de um mês foi ao ar o primeiro programa e eu já havia gravado em várias igrejas aqui em Chapecó.
Uma delas foi a Igreja Lar de Jesus, a outra foi o pastor Daniel, hoje meu pastor da Igreja Batista Getsemane aqui em Chapecó, e ele trouxe a palavra do pastor, que era um dos quadros do programa, e a Igreja Lar de Jesus com o grupo de jovens, que na época a Igreja Lar de Jesus trazia nomes nacionais para ministrar louvor, para ministrar a palavra. Mas nesse momento, então, eu entrevistei o grupo de jovens da Igreja Lar de Jesus, e aqui eu quero deixar esse testemunho que eu não posso deixar de lado. E nesse primeiro programa que foi ao ar, eu sempre disse: Senhor, confirma no meu coração que é isso que o Senhor quer. E aí o primeiro programa foi ao ar numa quarta-feira à noite. Gratitude, um toque de fé, pelo canal da NET. Não era transmitido ainda pelo Facebook. O Facebook naquela época ainda não tinha o ao vivo, né? Enfim, não tinha toda essa gama que tem hoje, de apresentadores, ou enfim. E aí, na quinta-feira, eu estava à tarde lá nos estúdios do programa, na redação, e conversando com toda a equipe, inclusive com a diretora Tatiane, com relação à estreia, ao como eu... E a minha preocupação era, será que eu falei tudo certinho, né? E tocou o telefone, Charles. Tocou o telefone e a secretária disse: não, a apresentadora está aqui. Só um minutinho que eu vou passar para ela. Tocou lá atrás o ramal e disse: Cassi, tem um rapaz aqui que quer falar com a apresentadora do programa que estreou ontem à noite. Eu disse: pode passar. E ele disse assim: moça, eu não te conheço, não sei quem você é, mas eu preciso dizer pra ti que ontem à noite eu estava com a minha televisão ligada, não sei porquê, no canal da NET, sentado no meu sofá amarrando uma camiseta na outra. E de repente vem um pastor que fala sobre gratidão, e de repente aparece um grupo de jovens onde alguém diz assim: se você está agora em casa triste, desanimado da vida, procure uma igreja evangélica e faça parte de um grupo de jovens. Ele não falou da igreja tal, ele deixou explanar. E aquele jovem disse assim: eu estava para tirar a minha vida. Olha só. Quando eu fiz prova com o Senhor e disse: Senhor, confirma para mim que eu preciso realizar esse trabalho dentro da televisão, porque todo mundo dizia assim: ela quer aparecer. Veio a resposta. Veio a resposta. Aí, Charles, aí eu enfrentei todos os maldizeres, eu enfrentei todo mundo, inclusive hoje, quem dizia que eu queria ibope, que eu queria sucesso, que eu queria aparecer, estão aí fazendo lives pelo Facebook, né? Então, mas não sendo enfática com relação a essas pessoas, mas mostrando que realmente, se nós usarmos os instrumentos que Deus nos coloca na mão em favor do reino dele, da obra dele, ele fará maravilhas em nós e através de nós, sabe? Só que aí o tempo passou, querido. O tempo passou, uma amiga minha, ela teve a mãe dela diagnosticada com câncer nos ossos, e essa minha amiga me chamou, ela disse: Cássia, minha mãe vai lá no hospital e ela faz a quimioterapia, e ela fica muito triste, tu não quer ir lá comigo, a gente toca um violão e tal? Eu disse: vamos vestida de palhaça? Aí ela disse: vamos. Aí começou, Charles, um grande e maior propósito de Deus na minha vida. Eu comecei no hospital regional, ajudando a mãe de uma amiga minha, que inclusive era minha amiga também, a superar aquele momento de dor, a superar aquele momento de tristeza, né? E ali nasceu um grande propósito. Com um nariz de palhaço, nasceu um projeto ao qual eu nasci para realizar. Hoje eu entendo que eu nasci para realizar isso. Só que no processo, na caminhada, a gente precisa entender que muitas das vezes a gente vai jogar semente, muitas das vezes a gente vai precisar se abrigar numa trincheira, muitas outras vezes a gente vai entender que vai doer o sol escaldante.
mas que em todos esses processos na caminhada faz com que a gente compreenda que existe algo a ser vivido, um propósito a ser cumprido. E eu entendo hoje que tudo isso que eu vivi, com certeza, faz e contribui para quem eu sou hoje, para quem Deus, o que Deus faz em mim e através de mim hoje. E enfatizando então que daí dentro da instituição do Hospital Regional, a direção começou a ver o nosso trabalho e começou a nos barrar, porque existe uma guerra espiritual também com relação a isso. E aí eles nos colocaram alguns empecilhos, algumas barreiras, e eu fui buscando fazer o que me pedia, né? Ah, não, você não pode entrar aqui mais de palhaça, porque agora nós temos uma outra equipe de palhaçaria. Ah, mas então como é que eu entro aqui? Ah, você só pode entrar como pastora ou como capelã. Eu nem sabia o que era uma capelã. E na minha cabeça eu pensava, assembleiana, a Assembleia não ministra, não ordena mulheres a pastoras, o que eu vou fazer? Conversei com um amigo nosso, o pastor André Ubner, hoje ele está com a Sassozap, em Videira, amigo? Eu acredito que seja. Porto União. Mas naquela época era aqui na cidade de Paraíso, no extremo oeste, e aí eu disse... para ele, pastor André, o senhor sabe o que é capelania e tal? E ele disse, claro que eu sei. Inclusive vou te passar o contato no pessoal de Joinville, para que você faça essa capelania. Eu disse, pois é, o pessoal lá do hospital e tal, me colocaram essas barreiras, eu não posso ser ordenada pastora em virtude da instituição religiosa que eu estou. Ele disse, não, faça capelania. Capelania eles não podem te barrar. E assim foi, Charles, e assim foi. Fiz a capelania pela cidade de Joinville em 2017 e continuei esse trabalho e começamos também com o Projeto Sorrir, né, onde a gente ia no abrigo municipal, no asilo, continuamos dentro do hospital, fazíamos também o trabalho de entrega de café com pão, a gente chamava isso de café com oração, né, aos sábados de manhã, às 5 horas da manhã, e aí a gente foi alcançando pessoas que muitas das vezes a sociedade olha e diz, não tem mais jeito. Mas o Senhor não olha para o nosso potencial da mesma forma que alguém pode nos olhar e enxergar. Não, o Senhor olha o potencial que Ele tem através de nós. E aí muitas pessoas foram alcançadas, e aqui eu quero enfatizar uma, aonde que nós entregávamos aqueles panfletinhos marca-textos de Bíblia, e muitas Bíblias também foram entregues, mas havia sempre os marca-texto e o marca-texto um versículo, né? E o meu telefone de WhatsApp e o Instagram e o Facebook do Projeto Sorrir. E numa desses trabalhos realizados na cidade de Chapecó, pelas ruas na cidade de Chapecó, eu recebi uma ligação de uma criança de 9 anos na época, dizendo, você é a Cassi? Sim, sou eu, olha só, o meu pai veio para casa e ele trouxe um panfletinho que tinha esse telefone e disse que foi a senhora que ajudou ele a sair da rua, e eu queria te agradecer porque hoje o meu pai está em casa novamente. Sabe, Charles, então foram passos, foram muitas tempestades, muito sol escaldante, porque a gente viveu muita coisa que nos tentava barrar, mas também a gente conseguiu vislumbrar, né, as flores na beira do caminho, né, as almas que o Senhor conseguiu, que o Senhor resgatou através do nosso trabalho, pelo simples fato de dizermos, eis-nos aqui, sabe? E aí, continuando, meu querido, houve uma época onde que, em 2020, eu já não sentia mais que a televisão era o meu lugar. E aí eu comecei a orar ao Senhor e dizer, Senhor, me mostra onde que o Senhor quer que eu esteja, né? E
E aí foi que eu recebi, durante uma viagem de férias, eu recebi do capitão pastor Washington Luiz, presidente nacional do Conselho Federal de Capelania, a informação de que todo o conselho havia me eleito como presidente regional do Confecap aqui na cidade de Chapecó, em virtude de todo o trabalho que eles haviam visto e estavam acompanhando pelas redes sociais. Eu já era capelã pelo Confecap desde 2017, né? E aí, nisso, a gente começou a fazer um outro tipo de trabalho e eu vi a necessidade de renúncia. Uma necessidade de renunciar às telas da televisão, o microfone. Eu vi a necessidade de escolher aquilo que o Senhor já havia escolhido para mim. E eu senti total paz, total alegria, total convicção de que realmente era isso que eu precisava fazer. Porque o tempo hoje ele está escasso e ele está ficando cada vez menor, e é palavra se cumprindo. E aí eu comecei então a me dedicar ainda mais na capelania, não tão somente nos finais de semana. E ardia no meu coração estar dentro do presídio, estar dentro de todos os hospitais, estar trabalhando em locais de internação coletiva, que é a atuação que um capelão faz, seja presídio ou hospitais. Hoje eu tenho algumas especializações dentro da capelania, não somente a hospitalar, a prisional, a missional, mas também a escolar, a esportiva e especialista em adictos, né? Nós fizemos esse trabalho também de resgate e acompanhamento de pessoas que têm dependência de drogas lícitas e ilícitas e também acompanhamento a familiares. Porque nós sabemos e entendemos hoje pela terapia e pela psicanálise cristã de que uma pessoa só pode ser ajudada se ela quer ajuda. Né? Então, mas os familiares que estão sofrendo com isso precisam de um acompanhamento, precisam de um direcionamento, precisam saber o que fazer com relação a essa situação. Então, com toda essa especialização, hoje nós atendemos dentro do presídio feminino, abrindo agora o presídio masculino, porque tenho capelãos que podem fazer esse trabalho lá dentro. Atuamos também dentro do DEASE, no CIF e no CASE, com os menores infratores. Isso é um trabalho semanal realizado lá. Atuamos dentro do Hospital da Unimed e lá nós somos a capelania do Hospital da Unimed aqui em Chapecó. Temos uma data semanal regrada de horário também, então eu tenho equipe que vai lá toda sexta-feira à tarde. Eu, em especial, fico à disposição para quando me ligam para UTI, para outros horários, né, a serem realizados lá. Toda a equipe, toda a junta médica, todos os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem que trabalham ali, o pessoal da recepção já tem um vínculo comigo, né, com a capelania. Sim. Também quando precisam, diz, pastora Cássia, vem cá, ora por mim, né, e vai sair um livro com relação a essas experiências, tanto prisional quanto hospitalar. E graças a Deus nós agora, após pandemia, estamos retornando no Hospital da Criança com a palhaçaria, né? Deus é fiel e também no Hospital Regional, hoje com troca de coordenação também, tenho reunião a ser realizada com a nova coordenação lá para fazer esse trabalho semanal dentro do Hospital Regional. O meu intuito é, não tão somente Chapecó, nós já estamos abrindo Xanxerê, Hospital São Paulo e também o presídio de Xanxerê, Xaxim com outros locais de atuação, inclusive o hospital lá também, Hospital Frei Bruno, São Carlos nas escolas, porque nós temos a capelania escolar também a ser implantada em Chapecó e na região, abrindo Concórdia. E assim, Charles, realizando o ID. E eu quero deixar aqui uma palavra. Não tão somente o que está escrito em Mateus 25,
35, mas eu quero começar um pouco antes, porque eu gosto do texto, mas eu gosto do contexto também. Sim, fica à vontade. Mas, como o tempo aqui não nos permite, eu quero deixar então e ler aqui sobre o julgamento das nações, aonde fala justamente essa passagem de Mateus, quando diz assim que quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os anjos assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras como o pastor separa a ovelha dos bodes. E colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai e recebam por herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês me visitaram, vocês cuidaram de mim, eu estive preso e vocês me visitaram. Então os justos, as ovelhas, os que estão ao lado direito dirão, lhe responderão: Senhor, quando que te vimos com fome e não te demos de comer? Quando te vimos com sede e não te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Aí no versículo 39 vai dizer também: quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. E essa é a parte áurea que eu mais gosto. Quando ele responde e diz assim: digo-lhes a verdade, porque ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. O que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, outras traduções vai dizer aos meus pequeninos, a mim o fizeram. Sabe, Charles, muitas pessoas acreditam que púlpito, microfone, status, títulos é fazer o ID do Senhor. Quando que Jesus, o próprio Deus encarnado, o Verbo encarnado, nos ensinou que nós precisamos sair das sinagogas, das quatro paredes. Sim, precisamos congregar, ter comunhão com os irmãos, porque isso também faz parte dos mandamentos, isso também faz parte da lei, isso também faz parte daquilo que Jesus nos ensina. Porque nós não fomos criados para ficar numa bolha. Mas o maior de tudo é ir. Porque a melhor e a única religião que o Senhor Jesus nos ensina é cuidar dos órfãos e das viúvas. Porque aqui diz que se nós fizermos a um desses pequeninos necessitados, seja de alimento, seja de água, seja de roupa, seja de abrigo, seja do que for, de uma visita, Charles, de um abraço, Charles, ao Senhor nós faríamos. É claro que existe todo um processo de salvação, porque a Bíblia também vai dizer, a palavra vai dizer, Jesus vai nos colocar que todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que for batizado será salvo. Mas isso aqui também é um princípio que todo cristão precisa executar. Não pelas nossas obras, mas é através de nós que a obra é feita. Sabe, nós não seremos salvos pelas obras. Ah, não, eu vou ser salvo porque eu ajudei uma pessoa. Não, você ajuda uma pessoa porque você é salvo. É diferente. Sabe, nós precisamos entender aqui agora que nós não temos mais tempo para brincar ou para brigar, de estar na mídia, de ter likes, visualizações. Há um povo que clama e ao próprio Senhor que clama para que a gente faça a obra dele. Primeiro em nós e depois através de nós. Sabe, Charles, a capelania ela me trouxe e toda a minha vivência me trouxe essa convicção e esse entendimento da própria palavra. Sabe, hoje eu vejo mulheres lá dentro do presídio, adolescentes que saem do CASE,
do DEASE ou do CIF que tem uma vida transformada, assim como eu tive uma vida transformada, assim como você teve uma vida transformada com a presença do Espírito Santo, com o encontro com o Espírito, o real encontro com aquele que foi deixado para nós na cruz do Calvário por Cristo, quando ele disse: eu vou ao Pai, mas vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo, aquele que habita em vós. Sabe, Charles, eu não busco holofortes com a capelania, muito pelo contrário, eu renunciei às telas da televisão, eu renunciei a um possível sucesso, onde muitos me indagaram: por que agora, Cassi? Quando você está tendo sucesso, quando você está tendo um certo poder, que poder é esse, Charles? Aonde as pessoas olham para o reino de Deus e fazem tudo por vaidade. Já dizia nosso amigo Paulinho, tudo é vaidade. Sabe? Hoje eu tenho a convicção de que levar um abraço dentro do presídio, levar uma palavra de fé, de esperança dentro do hospital, dizendo que Jesus cura, liberta, salva, batiza com o Espírito Santo, é muito mais prazeroso do que uma roupa usada, uma maquiagem feita para estar na frente da televisão. Então é preciso passar para quem está nos assistindo de que as renúncias geram cumprimento de promessa, e o cumprimento de promessa vai nos trazer uma satisfação tamanha, aonde que o ego é deixado de lado, mas as coisas do reino, as coisas do céu. Charles, a palavra vai dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então por que as pessoas ainda buscam riquezas materiais, aonde a maior riqueza é ganhar uma alma? Entendeu o que? Charles, hoje eu trabalho com a parte social, emocional e espiritual. Porque nós somos feitos numa trigonomia corpo, alma e espírito. E há uma necessidade muito grande no social, porque não posso falar do amor de Jesus se eu não der um alimento para quem está necessitado. Charles, eu gostaria de que as pessoas compreendessem isso. Muitos cuidam somente do espiritual, é necessário, é óbvio que é necessário, é o primordial, mas esquecem de cuidar da saúde, por exemplo, esquecem de cuidar do corpo, esquecem de cuidar do emocional, aonde que o Senhor, o próprio Senhor nos diz que nós devemos ter uma vida plena. E o que é a plenitude de vida? Se não é o equilíbrio de tudo isso. Sabe, querido, então... eu não uso o meu testemunho para me vitimizar, não. Eu gosto de enfatizar o que Deus pode fazer, porque se Ele fez para mim, Ele vai fazer para quem está precisando. Eu não gosto de usar de que fui apresentadora como um status social, ou de que eu estou presidente regional do Conselho Federal de Capelania como um status, mas isso me abre portas a realizar dentro dos locais de internação coletiva a capelania. Então, respondendo o que faz um capelão não precisa de microfone, um capelão precisa de ousadia. Ousadia. Forte, viu? Ousadia. Charles, eu vejo pessoas brigando por posição dentro de uma sinagoga. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele trabalha nos corações dizendo... O próprio Jesus, né? O próprio Jesus chegou e acabou com tudo dentro de uma sinagoga e dizia assim: vocês estão fazendo da casa do meu Pai negócios. O que a gente vê hoje nas empresas chamadas igrejas? Negócio. É claro que é necessário, porque nós vivemos numa sociedade, nós precisamos ter um CNPJ, nós precisamos ter doações, é óbvio. Muitas igrejas hoje elas estão cuidando, elas estão levando e enviando missionários, é óbvio que nós necessitamos, mas a gente esquece de que o ID não é lá, é no nosso vizinho, é na nossa cidade, é na nossa própria casa. É óbvio que precisamos ir a outros continentes, mas esquecemos de que fazer missão também é ao lado da nossa casa.
na vizinhança, na cidade. Com certeza. Charles, eu queria agradecer você pela confiança. Eu estava dizendo para o Senhor, eu quero ir lá visitar o Charles, a Camila, né, irmãos em Cristo que a gente conhece há uma longa data, né, e eu gostaria de profetizar sobre a sua vida. Amém. Porque assim como eu renunciei às telas, Deus ergue novos Gideões. Deus ergue novas pessoas e que esse ambiente ele será usado não para trazer celebridades, mas esse ambiente será usado para trazer pessoas que têm um grande testemunho e que carregam a presença. Não sou ninguém na fila da salvação, mas nós temos um propósito e esse propósito por Deus, pelo Espírito Santo, precisa ser cumprido. E que você continue, não olhe para o estético, não olhe para nada disso, simplesmente faça e você verá onde Deus vai te levar. Glória a Deus. Não para grandes púlpitos ou grandes lugares, mas para lugares aonde ninguém quer ir. Você vai entrar através da rede social, em casa, em lares aonde aquilo que você levar através do Espírito Santo de Deus vai fazer reconstrução de famílias. Em nome de Jesus. Eu creio. E que a tua casa continue sendo adornada, continue sendo cuidada e próspera, porque Ele supre todas as tuas necessidades. E o que precisar de mim, meu irmão, eu estou aqui. Glória a Deus. Viu? Amém. Cássio, eu quero só falar algo e depois quero fazer uma pergunta relacionada à capelania ali. Bem tranquilo. E eu, por mim, ficava escutando aqui a noite inteira. Sério, querido? Meu Deus do céu. Tava aqui, quem sou eu na fila? Quem ministra melhor que eu? Tava aqui tirando as lágrimas aqui, eu me emociono muito, e principalmente numa vida, eu falo assim, não somente na vida de superação, mas de inspiração. Por que eu chamei você, Cássio? Porque vocês são pessoas curadas. Quem não é curado não compartilha testemunho. Exato. E você, por mais que você tenha essa humildade de dizer, eu não quero trazer emoção através do meu testemunho, mas é necessário para nossos dias. Por quê? Eu vou falar algo bem simples, eu gosto de ilustrar. Meu filho tem TDAH, aquele que estava aqui, e esses dias ele é muito da robótica. E eu coloquei um videozinho no YouTube para chamar a atenção a ele, dizendo, olha, esse robozinho fizeram no Senai. Se você prestar atenção nas aulas, logo logo você vai estar no Senai e você vai poder fazer. Aí ele disse, que bom, pai, fizeram no Senai, foi essas crianças que fizeram. Eu disse, sim, mostra eles fazendo. Uau! Ou seja, falar, verbalizar, ter uma boa retórica é fácil. O grande problema é você transmitir com convicção aquilo que você passou, aquilo que você vivenciou. Exato. Então hoje você fala com convicção e autoridade porque você não fala somente porque você ouviu, você fala porque você vivenciou. Eu não falo da fome. Eu falo de fome. De fome. Eu não falo da transformação, eu falo de transformação. Eu não falo da superação, eu falo de superação. Há uma diferença muito grande gritante. A começar pela linguagem do português, né? A começar pela gramática. Sim. Da e de alguma coisa. Então, esse foi um dos motivos, porque Amém. vocês são um casal abençoado, Amém. um casal que tem inspirado. Amém. É um casal que foi restaurado por Cristo com grandes propósitos. Os dois, né? Os dois. Então, o que me chama a atenção é que você, quando falava, eu fico imaginando dentro do roteiro da sua vida, Satanás observando como observou para José, dizendo, porque no mundo espiritual a gente pode não visualizar, mas existe uma grande agitação. Pode ser que você não pudesse contemplar naquele momento de tamanha tristeza, mas Satanás no mundo espiritual poderia estar vendo o cuidado de Deus. Por que Deus cuida tanto dela? Por que Deus zela tanto dela? Quem sabe nos bastidores espirituais Satanás estava dizendo, vou aniquilar ela, conhecendo esse Deus aí, antes que ele se levante ela para algo grandioso. Aí fico olhando, observando Deus com todo cuidado, cercando daquele zelo todo. Aí me lembro algo que José falou para os seus irmãos. O mal que vocês intentaram para mim, Deus transformou em bênção. Aí eu fico imaginando Deus no seu trono, observando Satanás tentando destruir a vida. E no final das contas, Deus dizendo,
você vai pensar em destruir, eu vou permitir você tocar, mas tudo isso daí vai ser ferramenta para um grande propósito que eu tenho na vida dela. Então hoje é o quê? Tudo que você passou são ferramentas para que hoje você desfrutasse desse propósito com grandiosidade. Exato. Então o meu desejo é que Deus continue lhes usando de uma forma extraordinária, e não somente de uma forma extraordinária, mas que você possa compartilhar desse seu testemunho. A minha intenção maior aqui não era trazer a Cássia somente para falar da capelania, ou seja, o final de um processo. Eu quero que fale sobre o processo, como foi difícil. Por quê? Porque muitas pessoas nos dias de hoje, irmão Adel, estão desistindo, estão sem esperança, porque o processo é árduo, o processo é doloroso, o processo é difícil, mas uma certeza eu te dou, e aqui nós ouvimos um grande testemunho, que Deus ainda é fiel para cumprir com todo o seu propósito. Aleluia. E continua dessa forma, então, aí, sendo agraciada pelo Senhor em todos os aspectos, e realmente o nível de renúncia foi muito grande, e a gente sabe muito bem que existem as más línguas. Esses dias eu falei sobre a Lashon Hara, em outra oportunidade eu quero trazer, sobre a língua maldita, que dentro da cultura judaica é muito forte. Exato. Mas no final de tudo isso daí, quanto mais se fala, mais Deus preserva para mostrar que Ele é Deus. Por que eu falei no início da nossa conversa que eu não me preocupo que alguém fale de mim? Minha preocupação, Cássio, não é que fale de mim, é que crie narrativas mentirosas acerca de mim. Existe uma grande diferença. Exato. Fale de mim, fale o que eu sou, mas não crie nada, não invente nada. Mas eu estou vivendo um tempo que eu não me preocupo muito, porque quanto mais se fala, mais eu vejo Deus nos beneficiar para mostrar que Ele é Deus e não depende. Tá entendendo? Aí Deus justifica aquela pessoa, olha, mas eu fiz de tudo. Tudo que foi utilizado seria suficiente para derrubar. Por que não cai? É porque Deus nos preserva. Ele nos cuida. Amém. E a honra é toda minha de ter vocês aqui, tá? É do Senhor, a honra é do Senhor, a alegria é nossa, é prazeroso falar do amor de Jesus, mas como também comentamos, né, que o nosso galardão não é aqui, nós não precisamos de palmas, nós precisamos de galardão, e o nosso coração sempre está aberto à obra de Deus. E eu queria deixar aqui algo, Charles, se talvez alguém está pensando em desistir porque está nos bastidores, sabe os bastidores? Sim. Se alguém olha os bastidores e pensa em desistir, eu quero deixar uma palavra de ânimo, de encorajamento. Não desista e olhe para o céu. Sim. Nós precisamos só olhar para Ele, porque o próprio Senhor vai dizer que o mundo jaz do maligno, né? Nós estamos vivendo dias onde que a gente consegue saber de muita coisa de bastidor, mas isso não pode matar a nossa fé. Nós não podemos deixar que isso nos abale espiritualmente, porque Jesus está às portas. Verdade. Ele está aí já, Ele não está vindo, Ele está chegando. Sim. Né? Nós temos visto muitos indícios. E nós não precisamos mais nos preparar, nós precisamos estar preparados. Verdade. Nós precisamos já estar preparados, porque de hora para outra Ele está para dizer: vinde bendito do meu Pai. Para mim que eu vos tenho preparado. Exatamente. Aquilo que foi colocado aqui em Mateus. E Charles, se um dia lá na glória houver um momento onde a gente possa fazer um novo podcast, a gente vai dizer um pro outro, né? Valeu a pena. Valeu a pena que... Valeu, sempre e como diz meus pais, e cá estamos nós. E cá então, foi um dos meus programas de TV, cá entre nós. Cá entre nós. Muito obrigado mais uma vez, estendo meu abraço para Camila, para todos da sua família, e sempre que precisar, não é uma soberba, tá? Mas a nossa agenda permitir, porque graças a Deus a gente está trabalhando para o reino quase que todos os dias da semana, seja na instituição, igreja, ou seja no reino de Deus, que são nesses lugares onde hoje ninguém mais quer ir. Então, que Deus continue também te honrando e te abençoando, e que saiba que para mim é uma honra servir ao reino. Glória a Deus. Amém? Eu quero falar aqui para algumas pessoas, quem sabe hoje você... assistindo ou ouvindo esse podcast, você se identifique
como alguém que é usuário, com alguém que já perdeu a esperança. Quem sabe você não seja usuário, mas seja pai, amigo, seja familiar de alguém que esteja se encontrando nessa condição. Quem sabe você tem alguém no hospital que o diagnóstico médico é negativo. Eu quero apresentar, na verdade eu quero que a própria Cássia depois ela fale ali sobre como lhe encontrar. Outra coisa, aos que têm interesse na capelania. Exato. Como funciona? Eu tenho uma dificuldade, eu preciso de orientação. Como lhe encontrar nas redes sociais? Então, qual o seu número? As redes sociais, desde que iniciei, tanto na revista quanto na TV, enfim, a minha rede social é a mesma. O meu número de telefone de WhatsApp é o mesmo, já desde 2011, né? A rede social é @Cassima_Michelon, tá? Tanto o Facebook quanto o Instagram também. O meu WhatsApp é o 499-8841-8836. Estou aí para auxiliar pessoas adictas e familiares de pessoas adictas também. Lembrando que você que tem um chamado, que queira ser um capelão, não romantizando a capelania, porque é bonito, eu quero fazer um trabalho lá dentro do hospital, mas você tem que saber que você vai enfrentar lá dentro pessoas com mau cheiro, você vai ver pessoas com feridas, você vai enfrentar pessoas que não tem nada para te oferecer em troca. Então a capelania ela não pode ser romantizada. Então se você tem um chamado, se você tem um desejo, quer saber como funciona, pode entrar em contato. Agora no sábado, dia 10, estarei ministrando a 11ª turma de capelania com FECAP em Chapecó. Esse de maio daqui aí, também. Ó. Isso. Dá um print aí. Procure nas minhas redes sociais, lá também tem bastante informação com relação. É feito então o curso. Toda a documentação da nova autoridade em capelania é enviada a Brasília. Lá é feito todo um trabalho minucioso para ver se essa pessoa está apta a se tornar uma autoridade em capelania. Mais ou menos 30 a 40 dias após a ministração do curso, me é enviado então as credenciais e o certificado. É feito um trabalho de formatura apresentando à sociedade essas novas autoridades. Então por isso que é feito num culto. Por que na JET? Porque eu sou membra da JET, sou pastora da JET. Lá eu não tenho que desembolsar nenhum valor para ter o local aonde ministrar o curso, o local aonde fazer essa formatura. E eu, indago muitas pessoas que dizem, mas por que na JET, Igreja da Parede Preta, né? Se você, sendo capelão, presidente regional e está em outra instituição, onde você vai fazer? Né? Então, basicamente isso é na JET, porque eu estou pastora na JET, sou membro da JET Church, Batista Getsemane, né? Do nosso querido pastor Daniel Torres, um homem que não vive da obra, mas vive na obra, né? Ele tem um trabalho secular. E lá a gente também tem oração, em qualquer igreja tem a busca pela presença do Espírito Santo. Verdade. Amém? E uma autoridade em capelania, ela não é vista pela sociedade, mas ela é vista pelo Espírito Santo para ser usado como instrumento de cura, de libertação, de consolo, de transformação e também de salvação. Se tiver o código mínimo de pessoa, você pode ir em outro. Isso, deixando claro que para outras cidades de Santa Catarina, se tiver quórum mínimo de 10 ou de 15 pessoas, eu posso me deslocar e ministrar o curso para que haja também esse trabalho de capelania atuante nessas outras cidades. Porque o Confecap aqui em Chapecó, a instituição a qual eu faço parte desde 2017, nós formamos capelãos, damos a instrução para esses capelãos e também damos um direcionamento para que não fiquem sozinhos nesse trabalho, né? Então a gente dá toda essa assistência também, Charles. Que bênção de Deus, né? E para finalizar, pode falar, irmão. Envia a campo, né? Enviamos a campo. É uma bênção de Deus, como a Cássia falou ali.
Eu achei interessante que ela disse, é um trabalho que, utilizando aqui uma palavra para melhor entendimento, é um trabalho anônimo. Eu costumo dizer que é como um supermercado. Você vai lá comprar algo industrializado, um leite, alguma coisa lá, vai estar pronto. Mas por trás daquele produto houve um grande trabalho. Exato. Houve um arado, houve dias de sol quentes. Ou seja, esse trabalho pode não estar nos holofotes, mas tenha certeza que o que você está pegando, certamente tem alguém fazendo o trabalho braçal muito mais forte do que muitas pessoas. Então, na dúvida, chame a Cássia ali para ver de valores, para ver como é que realmente funciona, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. E fiquei muito feliz. Lembrando que a capelania, ela não é denominacional. Porém, todo capelão precisa estar ligado a uma instituição religiosa. Olha aí que interessante. Então, não importa. Eu tenho capelãos de todas as denominações, né? Um dia me foi dito por promessa de Deus que eu seria pastora de pastores. E na minha cabeça eu pensei, como que eu vou ser pastora do meu pastor? Então, pastora de pastores de outras denominações que cuidam de pessoas, porque pastor nada mais é do que cuidar de pessoas, e cuidar de pessoas no reino de Deus é cuidar de ovelhas. Verdade. Amém? E hoje você está na posição de orientadora desses líderes para que ele possa desempenhar melhor o seu papel. Exatamente. Mais uma vez, eu sou grata a você pela sua Obrigada, vida, Cássia, juntamente com o Adelma, sua filha que está aí. E para você que ficou curioso, quem sabe em outro momento a gente faça o podcast 2. Eu ia fazer pergunta outra relacionada a outros testemunhos aqui, mas eu sei que a vida é corrida, então em outra oportunidade nós fazemos. Ela vai falar sobre alguns testemunhos relacionados a câncer que foi curada, a vinda da sua filha, e eu creio que será uma bênção. Eu quero finalizar com uma oração. Amém. E eu quero que você ore, Cássia. Amém. Ore, abençoe-nos. Eu quero orar também, estendendo a quem está em casa, né? Passando Amém. por essa situação de talvez de não saber o que fazer, ou passando pela situação tanto de pessoas que são dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, pessoas que estão fora do caminho do Senhor, pessoas que estão ali sem forças para continuar na caminhada com Cristo, independentemente qual seja a tua dificuldade. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo e declaro que o Teu Espírito Santo de Deus visite esse lar que está destruído e o restaure. Visite, ó Pai, essa pessoa que está sem fé ou sem esperança para essa situação que estão vivendo, seja de drogas lícitas e ilícitas, seja de depressão, seja, ó Pai, de falta de alimento. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, envia o Teu Espírito Santo, Pai, para que essas pessoas sejam visitadas, transformadas, curadas e beneficiadas através, ó Pai, do Teu agir, Espírito Santo de Deus, e que o testemunho seja para a Tua honra, glória, louvor e adoração. Essa pessoa que está enferma, acamada, essa pessoa que está sem saída num diagnóstico médico, nós declaramos, ó Pai, uma cura específica e instantânea, mas também aqueles que estão em tratamento, usando medicamento, que o Senhor possa continuar usando os seus instrumentos, que são os enfermeiros, os médicos, o tratamento e o medicamento. Mas, Pai, eu creio que o Senhor pode visitar e instantaneamente curar, transformar, libertar, ó Pai, essa pessoa que está nos vícios da droga, na depressão, na dor emocional, na dor física e na dor espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu assim creio, te exalto e agradeço pela Tua presença, ó Pai, que é tudo que necessitamos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus.